Então hoje nós, continuando aqui o estudo do livro dos médiuns, ainda no capítulo 23. Verdade. Então, é o livro dos médiuns que estamos dando continuidade. Capítulo 23, item 241. Então começa para nós, Bárbara, por favor. Dava-se outrora o nome de possessão ao império exercido por maus espíritos, quando a influência deles ia até a aberração das faculdades da vítima. A possessão seria para nós sinônimo de subjugação. Por dois motivos deixamos de adotar esse termo. Primeiro, porque implica a crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal, enquanto não há senão seres mais ou menos imperfeitos, os quais todos podem melhorar-se. Segundo, porque implica igualmente a ideia do apoderamento de um corpo por um espírito estranho, de uma espécie de coabitação, ao passo que o que há é apenas constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não há possessos, no sentido vulgar do termo, há somente obsidiados, subjugados e fascinados. Então, essa sacada do Kardec foi espetacular, porque a palavra possessão já está muito carregado com significados que contrariam as leis naturais. Então, por exemplo, uma crença muito comum em outras religiões era que existiam seres criados e eternamente maus, e criados maus. E não existe essa separação de criação, não existe Deus e do outro lado um demônio, um ser, né, infernal, contrário. Né? Na verdade, é só Deus, o Criador, né, causa primária de todas as coisas, e cria todos os seres simples e ignorantes, todos vão evoluindo até chegar à perfeição. Então, se alguém está no caminho do mal, esse caminho é temporário, né, de uma escolha. Por que é temporário? Porque chega um momento que aquele espírito ele vai se cansar e vai querer melhorar. Então, ele não vai ficar perpetuamente no mal. Então, é uma situação temporária. Então, não existe seres criados para o mal e que nem vão ficar para sempre no mal, né? Então, isso era algo que Kardec tinha que esclarecer e derrubar essa crença, né? Então, os seres que estão voltados ao mal são seres que fizeram escolhas, caminhos ruins e estão endividados, né? E ao mesmo tempo ainda continuam escolhendo um caminho do mal, porque o mal não é criado por Deus, né? O mal é criado por nós mesmos, né? Pela própria criação, quando escolhe um caminho contrário à lei de Deus. Então, ele fica temporariamente com falta de luz, porque na verdade o mal é a ausência do bem, né? Falta de luz, então é uma coisa temporária. A pessoa às vezes pode ficar estagnada assim indefinidamente, por muitos milênios talvez, mas não é permanente e não vai ficar para sempre daquele jeito. Beleza. Então todos os seres podem melhorar, todos os seres têm a mesma oportunidade, todos somos irmãos. E também essa possessão, só a gente lembrar dos filmes, né? Como que os filmes retratam a possessão, né? Um demônio, né? Esse ser criado para o mal, toma conta do corpo de alguém, né? Ele possui o corpo da pessoa e aquela pessoa já não é mais aquela alma que estava ali, né? Vira o demônio que trocou, né? Que tirou, como se ele tivesse tirado a alma daquela pessoa e tomado o lugar dele. E essa ideia que não corresponde à realidade. Isso não existe. Não tem como um espírito substituir, porque um espírito foi criado. O espírito
ele reencarna, por exemplo, vai nascer um determinado corpo. Um espírito, ele já fica designado para aquele corpo e aquele corpo é só dele. As ligações que ocorrem naquele corpo não tem como desfazer. Então aquele corpo fica exclusivo daquele espírito. Então não tem como um espírito lá tirar a pessoa daquele corpo e ficar no lugar dela. Ou coabitar, né? Ou pegar e viver junto ali, ter dois espíritos no mesmo corpo, também não tem como. Então o que que é? É o constrangimento, é a pessoa ficar do lado, a pessoa ficar ali naquela hipnose mesmo, ficar. Tem casos que a pessoa vê até o espírito, às vezes montado, né? A pessoa sente dor nas costas, não sei o que, o espírito está montado na pessoa. Mas substituir, não. Então, para não confundir, a palavra subjugação é muito melhor, porque o espírito está subjugando a pessoa à vontade dela, como se ela se tornasse um escravo à vontade daquele espírito. Claro que até chegar ao ponto de se tornar escravo, foi por iniciativa da própria pessoa que permitiu que isso chegasse a esse ponto. Então chega um ponto, tipo assim, tudo que o espírito fala, a pessoa obedece. Mas o espírito não tomou o lugar dela, entendeu? Aí a pessoa pode ter aquelas semblantes pesadas, pode ter. Aí fala, nossa, lá, ele está possuído. Mas não é que está possuído, é porque ele está ligado àquele espírito e está até sendo médium do semblante dele, pode estar sendo médium de todas as características do espírito, né? Então, o que acontece quando o médium muda a face do médium muda, a expressão muda, ou a assinatura vira a assinatura do espírito. Então, tudo isso são as impressões que o espírito passa para ele. Se o médium tiver muita energia mediúnica, ele pode imitar ou pode, como é que fala, refletir exatamente as expressões do espírito, mas não quer dizer que o espírito entrou dentro da pessoa, entendeu? Os próprios fluidos podem pegar e transformar o rosto da pessoa e fazer ficar parecido com o do espírito, entendeu? O tom de voz, né? Os trejeitos. Vai lá, Andressa. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade e também um dos mais frequentes. Escolhos é muito utilizado em vários livros. Escolhos é obstáculo, né? Por isso mesmo, não serão demais todos os esforços que se empreguem para combatê-la, porquanto, além dos inconvenientes pessoais que acarreta, é um obstáculo absoluto à bondade e à veracidade das comunicações. A obsessão de qualquer grau, sendo sempre efeito de constrangimento e este não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, segue-se que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e nenhuma confiança merece. Se nelas alguma coisa de bom se encontrar, guarde-se isso e rejeite-se tudo que for simplesmente duvidoso. Aí nesse item é bem claro, né? Acho que não tem muito o que falar, né? Obsessão não vai ser um bom espírito, né? Então tem que buscar combater e resolver da melhor forma possível e o mais rápido possível, né? Por causa dos inconvenientes, né? Por causa de toda a situação que pode. Muitas vezes a pessoa ela começa a pedir ajuda, às vezes quando ela já está num caso já de obsessão muito grave, né? Tem muitos casos que a pessoa chega. No livro Nos Homens da Mediunidade vai falar disso, desses casos. A pessoa já chegava no centro, quando chegar no capítulo lá da licantropia, chega uma pessoa lá imitando o lobo, de tanto que ela já está imitando, não. É porque o espírito que está com ela, subjugando no caso, já ficou tão entranhado que aquele espírito é de um aspecto animal e aí o médium fica imitando o lobo. Aí vai a licantropia. E aí essa pessoa precisa de participar da desobsessão, fazer tratamento,
porque precisa tratar os dois, né? Tipo, precisa tratar a pessoa e o espírito. Normalmente esse espírito ele vai comunicar na reunião de desobsessão. Mas esses casos já são graves, né? E são casos específicos, né? Vou ler essa 243. Reconhece a obsessão pelas seguintes características. Primeiro, persistência de um espírito em se comunicar de bom ou mau grado pela escrita, pela audição, pela tipologia. Tipologia é batidos, né? Opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, começa a querer só aquele espírito comunicar e até impede os outros de comunicar. Isso já é um sinal. Ilusão que, não obstante, que apesar da inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Então, às vezes, por exemplo, o médium escreveu uma mensagem. Aí todo mundo lê e fala assim, nossa, mensagem estranha e tal, né? Essa mensagem parece que não está legal, né? Ele está falando de coisas... Mas o médium não, ele fala, nossa, olha que mensagem linda, que mensagem maravilhosa. O médium não percebe nada da mensagem. Já é um outro indicativo, né? Terceiro, então tudo isso aqui é para a gente fazer o contrário, né? Para a gente buscar o contrário disso, né? Permitir que vários espíritos comuniquem, né? Não achar que a mensagem é perfeita, né? Sempre tentar, né, ser crítico com relação à mensagem que recebe. Aí então a gente está no contexto das comunicações. Num contexto geral, um espírito também vai, por exemplo, aquela primeira, ele também vai querer exclusividade. Uhum. Ele fala da escrita, mas a gente pode desdobrar para as outras coisas. Você fala da pessoa querer incorporar todo o tempo em casa. Também, na rua. mas, por exemplo, aí ela vai incorporar aquele mesmo espírito sempre, entendeu? Tá. Não tem incorporação de espírito diferente, é só aquele mesmo. Que aí ele fica querendo passar na frente dos outros, entendeu? Fica querendo... Crença na infalibilidade, na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, que sob nomes respeitáveis e venerados dizem coisas falsas ou absurdas. Então, a pessoa crê que ela é infalível. Não, a mediunidade é muito boa, não tem problema nenhum, né? Ou então falar assim, não, esse espírito aqui assinou Bezerra é do Bezerra mesmo, né? É nome respeitável, muitas vezes usa nome respeitável. Mas tá falando uma coisa lá absurda que Bezerra nunca falaria, mas o médium tá lá, não, é de Bezerra, não, pô, tem certeza. Ou seja, ele tem uma crença cega que aquilo ali, a mensagem é ótima e é aquele espírito que está comunicando mesmo, entendeu? É porque quando vai analisar uma mensagem, vocês olham que cada autor tem uma forma de escrever. Também, mas por exemplo, você vê a mensagem já falando coisa estranha, então você já percebe que né, tá esquisito. Agora, se vê um nome importante, aí que a gente tem que ter mais cuidado, porque os espíritos trevosos, eles utilizam como artimanha para tentar dar veracidade, para tentar dar uma importância para aquela mensagem, entendeu? Ah, não, isso aqui é do Bezerra, então tudo que está aqui, entendeu? Eles usam isso para poder passar que a mensagem é boa, que tem seriedade. Então, quando vier um nome importante, a gente tem que ter todo cuidado, entendeu? Para encarar a mensagem. E tudo isso aqui, se o médium fizer o contrário, ele vai estar caminhando para ser um bom médium, entendeu? Que é o que eu estou falando. Persistência em se comunicar. Então, se o médium for de vários espíritos, então o número 1 ele já está eliminando, né? O número 2, sempre ser crítico com relação às mensagens, beleza, eliminou o número 2. Número 3, crença na infalibilidade, ou seja, se o médium for humilde, ele está eliminando o terceiro, entendeu? Não ficar crendo só porque é um nome respeitável, sem analisar a mensagem. 4,
confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Então, o espírito fala assim, nossa, Andressa, você é maravilhosa, sua mediunidade é muito boa, você tem uma missão maravilhosa, não sei o quê. Aí você confia totalmente, ai, que maravilha, então eu tô bem, não sei o quê. Pode Então, desconfiar. elogio. Então, isso aí são táticas, porque são táticas que eles usam, então Kardec está mostrando as formas da gente detectar. Olha por que é importante, né? Então, elogio é complicado, então já tem que ficar esperto. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis. Então, você vai lá numa reunião, a pessoa fala assim, ó, você está fazendo isso, isso, isso. Aí você chega em casa e fala assim, acho que não vou naquele centro mais não. Quer dizer, você está deixando que aquele espírito que talvez tivesse te obsidiando, fazer você afastar, aceitar aquela... Porque o que eles tentam fazer? Isolar a pessoa, né? Para não receber críticas construtivas. Tomar mal a crítica das comunicações que recebe. Então, ao invés de receber a crítica como algo positivo, para melhorar, como um aprendizado, leva para o melindre, né? Leva para o azedume, leva para o lado negativo, né? O que não é bom também. Necessidade incessante e inoportuna de escrever, que a gente pode levar para qualquer coisa. A pessoa quer incorporar em qualquer lugar, a pessoa quer escrever em qualquer lugar. Você está lá no trabalho, de repente fala assim, aqui, um espírito falou aqui para mim, comunicou que tá falando que isso e isso, entendeu? Como é que vira uma coisa... vira uma coisa... Você fala assim, do médium já querer aconselhar o colega porque o espírito ali está falando. Ou Tipo, aparentemente está falando, né? Aí o espírito que pode estar falando ali vai ser o obsessor, né? Que tá... Porque a mediunidade ela é utilizada em momentos certos, né? Em momentos oportunos. Então, você querer comunicar no momento que você está no trabalho não é um momento ideal, né? Pode, às vezes, acontecer da pessoa estar muito mal, a pessoa está numa situação, às vezes, uma urgência, uma coisa que está acontecendo ali, e aquela pessoa está muito mal, de repente vem um insight, vem alguma inspiração para falar, isso é normal. Agora, o que não é normal é querer, naquele momento, ela se sentar e escrever uma mensagem à pessoa, querer incorporar, entendeu? Diferença. Ele vai querer, porque o que o espírito obsessor faz? Não é respeitar horário, entendeu? Não vai respeitar nada disso. O que o espírito bom vai fazer? É disciplinado, respeita os horários, entendeu? O espírito obsessor ele vai querer que você comunique a qualquer hora, né? Virar algo fútil, virar algo banal, entendeu? Você perguntar alguma coisa? 8. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando-o a agir ou a falar a seu mau grado. Então, quando está num grau muito avançado, você sente um constrangimento do espírito praticamente dominando a vontade e às vezes forçando a agir. Não queria falar não, mas eu vou falar, entendeu? Mas isso aí já é quando você já teve uma permissividade muito grande por um longo tempo. E aí chega nessa situação que o espírito já começa a dominar. E aí, nesse momento, ele tem a consciência de que ele está sendo obsidiado? Então, tem porque ele está sentindo que ele está sendo forçado, né, a falar coisas que ele não quer falar, né? Mas aí já está num grau tão grande de conexão que ele não consegue não fazer, entendeu? Por exemplo, só a gente pensar o seguinte, se a gente pensar quando a gente tem alguma mania, algum transtorno obsessivo compulsivo, e aí eu tenho a mania de, sei lá, coçar a mão, assim. Às vezes eu nem quero coçar a mão, mas aí eu fico tão incomodado que se eu não coçar a mão, não vou ficar tranquilo. Entendeu? Que tem O próprio nome já fala, transtorno compulsivo obsessivo. Então, a ciência acha que é só material, né? Mas existe uma influência espiritual, uma obsessão, para a gente ficar repetindo coisas
coisas que não são essenciais, né? E, por exemplo, a questão da porta é um tipo de obsessão. Que conferir se a porta está fechada, Não é entendeu? mania nossa, não? Então, mas o que é mania? Porque você viu lá, você tem certeza que fechou, mas aí você tem que ir lá voltar porque não, mas eu não tenho certeza, entendeu? Começa com uma coisa simples, só para a gente entender, começa uma coisa simples, vai virando algo. É só para ter uma ideia de como funciona esse constrangimento, entendeu? Então, a gente Pode pensa. ser um espírito brincalhão. Existem graus de obsessão, né? E a mania é um tipo de grau de obsessão, né? Que a gente fica obcecado em fazer alguma ação, entendeu? Aí, por exemplo, as manias já começa a ficar algo já muito ruim, por exemplo, quando a pessoa tem que dar um passo para frente, um para trás, ou então tem que andar numa linha reta em alguma coisa, sabe essas coisas assim? Ou ele só pode andar de branco ou de azul, que já vira uma crença em algo que se ele não fizer, as coisas não vão fluir. Então, o que é isso? É um tipo de dominação que o Espírito exerce. Ó, se você não fizer isso, que eu estou te falando para você fazer, daqui para frente é só coisa errada. Então, assim, entendeu? E aí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo quais são os caminhos, as possibilidades que eles conseguem nos... Porque a maioria, eles conseguem obsidiar a gente pelo desânimo. Então, eles sabem que Deus existe e a maioria sabe que Deus existe, né? A gente tem essa consciência, né, de dentro de nós já, mas os obsessores, né, conscientes, vamos assim dizer, já têm certeza de todas as leis, já sabem. Só que eles querem que o máximo de pessoas possível compartilhe aquela situação com eles. Então, uma das coisas mais utilizadas e que eles têm sucesso, na maior parte das vezes, é induzir a pessoa ao desânimo. A pessoa fica desanimada, ela para de trabalhar, para de ir no centro, para de fazer tudo. Então vai desanimando, porque a pessoa, quando ela desanima, ela deixa de cumprir os seus deveres. Outro também é preguiça. Deixa para amanhã, deixa para amanhã. É outra forma também, melindre. Então tem várias formas de utilizar as nossas imperfeições para influenciar em algum grau, seja simples, fascinação ou subjugação. Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo a causa ou objeto. Isso é interessante, isso a gente já estudou naquela lição do influenciação espiritual sutil, né? Ele achar que ele está no centro de tudo e tudo que acontece ele tem relação com aquilo. Né? Ele tem alguma parte naquilo, ou tem alguém perseguindo ele, ou ele entendeu o que eu quero dizer? Tudo que acontece pode ser coisa mais simples, que não tem nada a ver com ele, tá? Ele acha que ele está envolvido e que ele está no centro das coisas, de tudo. É um ego, né? Um ego, um orgulho. E aí quando se torna obsessão, aí a pessoa fica mais achando que ele está sendo perseguido, que ele que tem algum complô contra ele, sabe? As coisas assim. Aí fica algo extremo, né? Também isso a gente pode levar para uma outra interpretação, que é o seguinte: aquela pessoa está num estado
que tudo ao redor dele está bagunçado. Ele fala aqui, ó, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele a causa ou o objeto. Então tá tudo bagunçado e eles num rolo danado e pessoa acusando ele de tal coisa e ele com tudo estrambelhado no trabalho, entendeu? Tá tudo bagunçado. É também uma possibilidade, né? Tudo isso aqui, essas 9 coisas, são características que a gente pode reconhecer a obsessão. Quanto mais características dela tem, mais plausível é, né? Bom, a 244, ela é grande. Então eu acho que a gente pode encerrar. Que a gente leu, ó, a 241, 242, 243. Da outra vez a gente leu 3 também, né? Semana passada a gente leu 3, agora a gente leu 3 itens também. Então acho que tá bom. A gente, eu vou encerrar aqui, mas aí a gente tira dúvidas. Vou encerrar a gravação e tira dúvidas. Se alguma dúvida for interessante, a gente retoma.